Olá! Bom, todos vocês devem ter acompanhado o julgamento aí do habeas corpus envolvendo o ex-presidente Lula. Bom, lembrando que o ex-presidente Lula ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro e apelou e o Tribunal Regional Federal, além de ter confirmado a sentença, ainda aumentou a pena. Então, há aí, digamos assim, um risco de prisão iminente, né? Tendo em vista que o Tribunal Regional Federal deve julgar esses embargos de declaração na próxima segunda-feira. Muito bem. E o Lula, então, está impetrando habeas corpus. Ele impetrou habeas corpus no STJ e foi denegado, e agora impetrou habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. É isso que eu vou falar, então, da impetração desse habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Bom, em primeiro lugar, tem uma fila no Supremo Tribunal Federal de quase 4.000 habeas corpus, envolvendo inclusive réus presos, aguardando para serem pautados, isto é, para serem postos em julgamento. E o habeas corpus impetrados pelo presidente Lula, que é réu solto, furou esta fila. Então, a primeira questão é se isto foi ou não correto, né? Tendo em vista que havia outros casos mais urgentes que envolviam réus presos, ok? Bom, o segundo ponto é o cabimento. Então, lembrando que a pautação do habeas corpus do Lula feriu o princípio da ordem cronológica dos próprios habeas corpus. Feriu o princípio da ordem cronológica dos próprios habeas corpus, que inclusive habeas corpus impetrados por réus presos, teoricamente, eram mais urgentes. Ok? Mas tudo bem, envolve a figura de um ex-presidente da República, a prisão pode causar clamor público, comoção nacional, então tem também essa justificativa de se pautar o habeas corpus, já que envolve uma figura tão popular, vamos dizer assim. O segundo tópico é o cabimento do habeas corpus, pois o ex-presidente Lula ele impetrou habeas corpus no STJ, e da decisão do tribunal que denega habeas corpus, cabe o recurso ordinário, é o que diz o artigo 102, inciso 2º, a linha A. Então, a medida judicial cabível seria o recurso ordinário, e não um novo habeas corpus. O habeas corpus não poderia substituir o recurso. Aliás, esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal, que o habeas corpus não pode substituir recurso. Entretanto, no julgamento específico do habeas corpus do Lula, o STF aceitou o habeas corpus como sendo um substituto, mesmo cabendo o recurso ordinário, né? O STF ele contrariou a sua própria jurisprudência e aceitou o habeas corpus. Ok? Muito bem. Daí, então, teve aquele cenário todo e no fim, houve uma decisão no Supremo Tribunal Federal admitindo o julgamento, isto é, foi uma decisão para poder julgar o mérito, ok? Só que o mérito do habeas corpus não foi julgado porque o ministro Marco Aurélio tinha uma viagem, tinha uma passagem já comprada para o Rio de Janeiro. Ok? Então, em razão disso, desse compromisso que ele tinha, certamente um compromisso importantíssimo, né? Deve ser um compromisso mais importante que o julgamento de um caso dessa magnitude, né? E o julgamento, então, foi adiado. Então, o adiamento do julgamento compromete a imagem do Supremo Tribunal Federal. Primeiro porque o compromisso do ministro que adiou esse julgamento tem que ser um compromisso mais importante que o próprio julgamento. E segundo, o julgamento poderia ter prosseguido, mesmo sem a presença do ministro Marco Aurélio. Então, ainda que esse compromisso fosse realmente um compromisso relevante, urgente, né, ele fosse tratar de interesses nacionais, interesses públicos e não de interesses pessoais, então, tendo ele um compromisso de relevante interesse público, imaginemos que seja isso, mesmo assim, o julgamento poderia prosseguir com os outros 10 ministros. Bom, daí então foi dada uma liminar por 6-5 para que o presidente Lula não pudesse ser preso
até a data do julgamento do habeas corpus, que foi designado para o dia 4 de abril. Ok? Essa liminar, mais uma vez, contrariou a jurisprudência do Supremo, porque a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal é que a partir da decisão de segundo grau, já pode ser preso. A jurisprudência atual é que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, o recurso especial não tem efeito suspensivo, então não impede a expedição do mandado de prisão. Então essa liminar contrariou de uma certa forma a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a jurisprudência atual após o julgamento de segundo grau, já é possível a expedição do mandado de prisão. Então esse julgamento, essa liminar contrariou de uma certa maneira este julgamento, essa posição jurisprudencial firmada do Supremo Tribunal Federal. Violou, portanto, o princípio da colegialidade, que já há uma decisão do colegial, do plenário, no sentido de que com o julgamento de segundo grau já é possível se expedir mandado de prisão. Bom, agora vamos para o mérito desse habeas corpus. Bom, o mérito vocês já conhecem. Nós temos o princípio da presunção da inocência. Ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Princípio que consta aí no artigo 5º. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Bom, o cerne da questão gira em torno do que significa trânsito em julgado. Ok? O que é esse trânsito em julgado? Ok? Então, primeira corrente. O trânsito em julgado quando não cabe mais nenhum recurso. Ok? Então, só vai poder ser preso quando não couber mais nenhum recurso. Ok? E um segundo entendimento, que há dois tipos de trânsito em julgado. Tem o trânsito em julgado para matérias fáticas e trânsito em julgado para matérias jurídicas. Para matérias fáticas, transita em julgado com uma decisão já de um tribunal de segundo grau. Para matérias jurídicas, tem ainda o STJ e o STF. O STJ e o STF não analisam matérias fáticas, só analisam matérias jurídicas. Então, a posição atual do Supremo Tribunal Federal, que se pretende mudar, a posição atual é que, a partir do trânsito em julgado fático, isto é, trânsito em julgado, julgamento por um tribunal aí, de segundo grau, já pode ser preso, porque já ocorreu o trânsito em julgado fático. Não é preciso se aguardar o trânsito em julgado jurídico. Ok? Que seria ali julgamento de recurso especial e recurso extraordinário. Ok? Só após o julgamento do recurso extraordinário é que ocorreria o trânsito em julgado jurídico. Ok? Bom, em matéria hermenêutica, as duas interpretações são razoáveis. Tá? Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Trânsito em julgado seria tanto fático e jurídico, isto é, quando não coubesse mais nenhum recurso, ou então trânsito em julgado seria apenas o fático, isto é, não precisaria aguardar o trânsito em julgado das questões jurídicas. As duas interpretações são razoáveis. Ok? Tem argumentos brilhantes dos dois lados. Bom, o problema de se adotar de se aguardar o trânsito em julgado de todos os recursos, inclusive os recursos de índole jurídica, que é o caso do recurso especial, do recurso extraordinário. Tá? O problema é o seguinte, se o Supremo Tribunal Federal fosse um tribunal rápido, julgasse de maneira célere, não haveria problema nenhum. Vamos aguardar o trânsito em julgado jurídico, vamos aguardar o julgamento do recurso extraordinário, mas o STF julga, em um mês julga os recursos extraordinários. Não teríamos este problema. Então, o problema não é exatamente o fato de ter que se aguardar o julgamento do STF para poder prender alguém. O problema é a demora que gira em torno desse julgamento, que às vezes demora décadas para julgar um recurso extraordinário. Esse é o grande problema, tá certo? Então, se o Supremo Tribunal Federal mudar a jurisprudência, no sentido de que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, antes do trânsito em julgado, aguardar aí até o julgamento dos recursos, do recurso extraordinário, recurso especial e extraordinário, o problema é o seguinte, vai gerar problema social, quer dizer, um desconforto na sociedade. Por quê?
vai ter a demora do Supremo para julgar esses recursos, o risco de prescrição e o sentimento de impunidade que vai reinar na sociedade. Então, esses são, digamos assim, aspectos sociais da mudança da jurisprudência, né? Os casos vão demorar muito para serem julgados, como de costume, são 11 ministros só para julgar aí milhares de recursos, ok? Então vai ter o risco de prescrição e o sentimento de impunidade, ok? O problema jurídico de se mudar a jurisprudência é a violação do princípio da colegialidade. Já há uma decisão do plenário do Supremo dizendo que pode sim ser preso após a decisão de segundo grau, não precisa se aguardar julgamento de recurso especial e recurso extraordinário. Então, essa decisão, ela é recente, é uma decisão bem recente. Então, ser pautado novamente para julgar uma questão que acabou de ser julgado, viola, de uma certa maneira, o princípio do colegiado, o respeito às decisões do plenário, tendo em vista que já foi decidido recentemente. Quer dizer, não há uma justificativa para ministros mudarem de opinião tão rapidamente. Esse é o X da questão também. Ok? É isso. Agora vamos aguardar o capítulo da próxima novela, né? O que vai ser o julgamento do mérito do habeas corpus. 5 ministros já têm votos certos para manter o julgamento, para manter a jurisprudência do STF. 5 ministros já têm voto certo para mudar essa jurisprudência. Ok? Então nós temos aí 5 ministros que já se pronunciaram publicamente, que vão manter a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. E 5 ministros que ainda não, que já se pronunciaram no sentido de que vão votar para mudar essa jurisprudência. E resta apenas saber aí o voto de uma ministra, que é a ministra Rosa Weber. Então, na verdade, está nas mãos dela essa questão. Ok? É isso, um forte abraço, bons estudos.